Irmãos, não há nada mais precioso do que esse momento aqui. Eu sei que tem falhas técnicas, mas a nossa espiritualidade tem sido nosso alvo. Espiritualidade saudável, bíblica. Nós queremos dirimir os nossos problemas, a começar por nossa espiritualidade. Estava conversando ainda hoje com um irmão da nossa igreja. Eu quero, mesma pergunta que eu fiz para ele, irmãos, eu quero fazer para vocês. Preste atenção nisso. Seja sincero para me responder. Eu sei que a nossa igreja está em desenvolvimento. Nós estamos começando um trabalho do zero. Estamos cavando e aprofundando os alicerces. E faltam algumas coisas que faltam exatamente porque nós seremos distintivos e não teremos, né? Ah, pastor, está faltando isso, algum dia vai ter. Não, é a questão de ser distintivo, né? Mas você imagina uma pessoa que não tem envolvimento nenhum com Bíblia, com Evangelho. Miguel, pode abaixar só um pouquinho para não clipar. Daqui a pouco eu me empolgo aqui e estouro o ouvido dos irmãos. Pessoa que nunca teve contato com igreja, com ambiente de evangelho, com nada disso. Aí uma pessoa é convidada para participar de um culto. Aí ela chega no culto, eu quero comparar duas situações aqui. E aí ali tem um monte de coisa naquele culto, né? Misticismo, as pessoas são conduzidas a imaginar coisas, a uma guerra espiritual, pegar em arma espiritual. Aquela pessoa chega naquele ambiente, um ambiente de um monte de estranheza. Essa é a palavra que eu consigo imaginar. Aquela pessoa, ela fica olhando para aquilo, e aí existe um outro ambiente. Eu já falei para os irmãos que eu não busco ser sectarista, jamais. Não tenho nenhum tipo de controvérsia com doutrinas que têm os princípios primários estabelecidos. Eu já disse isso para os irmãos. Aí essa pessoa também chega no ambiente que as pessoas tomam café juntas, batem um papo, conversam, são amigas, tem um momento de se abraçar, de comunhão, de falar, de bater papo, de estudar junto, aprender um determinado assunto pré-estabelecido. Fala a verdade, irmãos. O que é mais propício para uma vida prática saudável de uma pessoa? Eu estou falando isso porque as estranhices gospel que a gente tem por aí, esses problemas que a gente acaba enfrentando, pegou. Nunca fez isso, né? Nunca. É o diabo, Júnior? Ou sou eu mesmo? Eu vou falar sobre família também, né? E vocês sabem que quando falo sobre família, o diabo não gosta, não. Né? Júnior que me ensinou isso. Que lugar é mais propício para que as pessoas se sintam cativadas a crescerem na fé? Eu digo porque eu percebo que muitos ambientes que parecem ser espiritualidade é simplesmente loucura e tem feito de muitas pessoas ficarem absolutamente perdidas com relação à fé. Loucura. Tem afetado famílias, vidas. Isso. Eu tenho visto isso, irmãos. Eu tenho visto isso. Um monte de gente, todas descompensadas em suas vidas social, espiritual, familiar, por conta de um ambiente pessimamente conduzido à luz das Escrituras. Não tem nada de Escritura, as pessoas estão perdidas. Eu falo isso porque a gente vê muitas nuvens sem água. Parece que vai chover, irmãos. Ela tem até trovoadas, relâmpagos, mas não vem chuva.
Aqui em São Fidel, de vez em quando acontece isso, né? Forma tudo, a gente olha para Itacolomi, está fechado, parece que já está chovendo lá. A gente olha para lá e está fechado. E não chove. A nuvem passa aqui em cima e fica assim, opa, não chove. Nuvem sem chuva, sabe o que, irmãos? É vida cristã sem doutrina. É espiritualidade sem Bíblia. É igreja sem Jesus. Pode isso, pastor? Pode. Igrejas que estão cheias de seus próprios líderes, das suas próprias vontades, seus próprios interesses, e não existe nada que nos leva a entender o que é o Evangelho. O que uma igreja tem que responder para a sociedade, irmãos? O que é o Evangelho? O que uma reunião? O que um culto? O que um café da manhã? O que a escola bíblica dominical tem que responder para as pessoas? O que é o Evangelho? Pastor, então a gente vai fazer todo dia que vem aqui, o Miguel, que dá aula na nossa escola bíblica, vai falar assim, irmãos, o que é o Evangelho? Vai falar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que as pessoas vão ver, na prática, o que é o Evangelho. Relacionamento, convivência, amor, perdão, recomeço, restauração. Isso é o Evangelho. E o que nós precisamos dizer de autoridade final do que é o Evangelho? O Evangelho é a vida e obra de Jesus Cristo. E não alguma coisa que a gente inventa e estabelece como coisa para as pessoas fazerem. Nada disso. Eu estou falando sobre família nas quartas-feiras. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus para nossas famílias, para nossos filhos, cônjuges e para nossos familiares. Eu quero mais uma vez falar nesse tema. Nós falamos do propósito do casamento, nós falamos do propósito e papel do homem, o propósito e o papel da mulher, e hoje nós vamos falar dos filhos. Hoje nós chegamos nos filhos, né? É bom que a gente grave as nossas mensagens para daqui 10 anos as nossas crianças assistirem essa mensagem de novo. Mas mesmo assim, eu pregarei mais vezes e muitas vezes sobre esse tema, irmãos. É um tema muito importante para os nossos dias. A nossa igreja é composta quase que pela metade dela de crianças, né? Com a graça de Deus virá mais. Amém? Que o Senhor nos conduza a isso. Nós não temos hoje os frutos que talvez nós tanto sonhamos e oramos, mas daqui a um tempo esses são os nossos frutos, que nós já estamos regando eles, né? A igreja, a fé que nós queremos produzir na vida dos nossos filhos é algo que talvez nós não crescemos numa realidade dessa, e que nós queremos dar aos nossos filhos. Muitos casamentos e muitas famílias são descompensados, abalados por causa de filhos, por causa de uma má criação e um mau planejamento com relação aos filhos. Efésios, o apóstolo Paulo está dando instruções práticas para os cristãos. Na primeira parte da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se dedica em dizer, olha, o que nós temos é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós temos. E na segunda parte, o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque nós temos Jesus, nós devemos viver assim, assim e assim. E assim ele chega na questão da família. E agora, especificamente, ajustando as nossas lentes para Efésios capítulo 6, ele vai nos ensinar até o versículo 4, capítulo 6, versículo 1 ao 4, sobre filhos. Diz assim a palavra de Deus, eu quero ler hoje na versão King James, por uma palavra que está um pouco mexida, dado as versões mais contemporâneas. A versão King James diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aqui está a maior bênção que um pai e uma mãe pode ter, filhos. E os maiores desafios
que nós também, como pais e mães, teremos nessa vida. Um homem pode ser bem sucedido na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, na sua vida econômica. Se ele falhar nessa área, ele estará colocando tudo a perder. Criação de filhos. Os puritanos tinham um foco muito claro a respeito disso, porque para os puritanos, criar filhos era passar o bastão da fé para a próxima geração. Eles não negligenciavam esse ponto. A partir do princípio estabelecido em Deuteronômio 6, que diz: fale o tempo todo da Bíblia com a criança, quando acordar, quando andar, quando for dormir, o tempo todo a Bíblia, ensine a lei, grave nos ouvidos, na tábua do coração dos seus filhos, a palavra de Deus. Eles entendem que os filhos devem ser instruídos no Senhor, para que eles possam receber a fé, e então essa fé se tornar garantida para a próxima geração. Qual a nossa falha? Qual é a falha que nós tivemos? E eu falo falha que tivemos da geração que vivemos, irmãos. É que, muito provavelmente, os nossos pais tiveram muito mais fé do que nós. A forma de servir a Deus, estou falando logicamente dos pais crentes. Eles serviam a Deus com maior vigor. Eles tinham mais apego na palavra. Aqueles crentes antigos, você chegava na casa de uma Bíblia bem orelhuda, que era mexido o tempo todo, que o pai mexia para lá e para cá na Bíblia. E nós estamos no desafio de restaurar e restabelecer o padrão da fé para os nossos filhos. Existe um lapso, um distanciamento, e cada pai e mãe que está aqui nessa noite é responsável pela instrução dos filhos no Senhor. Meu filho tem 15 anos, meu filho tem 20 anos. Você, pai, é responsável ainda por passar o bastão da fé no seu filho. Qual é o problema que nós enfrentamos nos nossos dias? É que houve uma terceirização desse papel. Quem é responsável por passar o bastão da fé para o meu filho? O pastor. Quem é responsável por passar o bastão da fé para o meu filho? A igreja. E aí nós deixamos de criar um ambiente de fé familiar, terceirizamos isso para a igreja e queremos que os nossos filhos aconteça uma mágica com eles, de não ver todo dia o Evangelho em nossas vidas, mas com uma ida por semana na igreja, receberem a fé e viverem uma fé saudável. O papel do pai e da mãe, primeiro no casamento, os irmãos lembram, é o amor e a sociedade. Primeiro papel é o amor e a sociedade. E o segundo, que é a consequência disso, é a criação de filhos. O amor de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem, de um marido para com a esposa, de uma esposa para com o marido, deságua em filhos. E nós temos filhos. Os puritanos diziam que a criação de filhos é uma das principais disciplinas espirituais para o marido e a esposa. E é ou não é, irmãos? Sabe por quê? Porque quando nossos filhos começam logo crescendo, nós já começamos a ver os nossos pecados revelados nelas. Os nossos filhos crescem e nós olhamos para coisas que eles fazem e vemos as nossas marcas de pecado, as nossas digitais pecaminosas nelas. Quem que ensina uma criança a fazer pirraça? Quem que ensina uma criança a falar não? Quem que ensina uma criança a falar minha? Você não precisa fazer nada disso. Já vem na genética de Adão. Pecado. E a primeira percepção, ao olharmos para a ideia de criar filhos, é que nós estamos criando filhos que são pecadores. O seu filho não é um santo. Na verdade, ele é um diabinho.
E ele precisa da palavra do Senhor, do Espírito Santo, através da sua vida, para tocá-lo e transformá-lo. Os filhos são espíritos imortais que Deus provisoriamente confiou aos seus cuidados, pais, para que você possa criá-los em toda santidade e torná-los aptos ao gozo de Deus na eternidade. Os pais tiram os olhos da eternidade e querem a melhor formação acadêmica para os filhos, deixar uma poupança bem rechonchuda para o filho. Lá em casa, meu Deus do céu, o negócio vai ser bravo. Eu vou contar com um LG, né? Para cuidar. A gente faz um plano, quando vai executar. Vou contar com as avós também, né? Vou contar com o avô. Ainda bem que Helena, Joana, tem um monte de avô agora. Mora até perto de casa alguns. Né? Coisa boa. Né? Júnior? Júnior está querendo dar escorregadinha também. Eu estou de olho no meu campo. Você presta atenção, né? E os pais querem dar tudo de melhor para os seus filhos. E não há nada de errado nisso, irmãos. Desde que o seu coração esteja na eternidade. Não tem nada de errado em comprar a melhor roupa, Lilica, Ripilica, Melissa. Não tem nada de errado nisso. Né? Hadley. Graninha? Você está balançando o pé por quê? Farm, né? Farm? A roupinha cheirosa? A roupinha cheirosa? Eu sei o que eu tenho que dar, eu só não tenho dinheiro para dar. Eu sei. Mas aí a gente se empolga, a gente quer o melhor, e vai lá, e é sucesso na vida. E os nossos corações esquecem da eternidade. Aí nós passamos a criar os nossos filhos para aqui e para agora, como se eles fossem só nossos, como se tudo na vida deles fosse de volta para a gente. E a gente esquece que os filhos são do Senhor, que provisoriamente estão conosco. Esse foi, inclusive, um dos maiores confortos para os puritanos na época da criação dos seus filhos. Sabe por quê? Os puritanos tinham, em média, 7 a 8 filhos. E somente metade dos filhos dos puritanos chegavam à idade adulta. Eles perdiam cerca de 4 filhos na criação. Alguns infantos, alguns juniores, alguns adolescentes. E só cerca de 3 filhos chegavam à idade adulta. E o que confortava os puritanos é que Deus dá filhos provisoriamente. O que é isso, pastor? É para que, enquanto eles estiverem conosco, eles são responsabilidades nossas, dadas pelo Senhor, a fim de que nós venhamos prepará-los e torná-los aptos para a eterna glória do Senhor. Isso conforta ou não conforta? Você saber que você tem um filho, e que esse filho é do Senhor, ele está com a gente provisoriamente. Eu estou aqui, irmãos, consolando, dando apoio, amor, carinho para essa família querida. Mas o único conforto que eles acharão é entender que o Gui foi dado provisoriamente por 11 anos e o papel deles foi amar, cuidar e prepará-lo para a eterna glória. Isso conforta. Isso conforta, isso tem que te preparar, irmãos. Cada um de vocês não sabem o tempo que vocês vão ter com seus filhos. Nós esperamos toda a vida e seguir a ordem natural, que é um filho sepultar o pai. Mas nós não somos soberanos para dominar isso. Não somos. E o que nos conforta é saber que os nossos filhos são do Senhor. E o que nos conforta é quando nós assumimos a responsabilidade e o papel de pai verdadeiro, bíblico, para criar os nossos filhos. Eu ouvi tantas mensagens do Dia dos Pais, muitas bonitas, lindas, bem gravadas, muito bom. Joia, isso é bonito, ver afeto de filho para pai é ótimo, é excelente. Porque a gente vive num tempo de desafetos nesse assunto. Só que o melhor pai do mundo, bem como a melhor mãe do mundo, é aquela mãe bíblica
que quer criar os filhos para estarem aptos a desfrutar da eterna glória do Senhor. Esse é o melhor pai e essa é a melhor mãe do mundo. Não existe presente melhor, não existe recurso melhor, e você não vai conseguir achar o caminho para isso na psicologia, na antropologia, nos métodos educacionais. Você só vai achar isso na palavra de Deus. Você só vai achar isso em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus, ela é objetiva. A partir do versículo 1, eu quero olhar para o texto e andar no texto agora para os irmãos. Diz assim: filhos, preste atenção com a palavra para você, filho. E é bem provável que você que está aqui, que é pai, também é filho. Claro, você nasceu, você está aí, você vive. Seu pai ou a sua mãe podem ter partido, um dos dois, ou às vezes nenhum partiu, está todos aí ainda. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E você, na posição de filhos, é chamada a obediência. E a obediência é uma das palavras mais controversas dos nossos dias. Porque parece que a regra da sociedade é a desobediência. É o desenfreio, é viver como quer, é viver fazendo o que bem entende, é viver à luz de sua própria vontade, guiado pelos seus próprios interesses, por suas próprias verdades. Nunca houve uma geração tão... Muito obrigado, Mateus. Obrigado. Sempre que me dá água, significa assim: pastor, eu estou gostando. Continue. Isso mesmo, pastor. Vai embora. Então, não teve, irmãos, uma geração com tanta informação, capacitação e recursos. E, ao mesmo tempo, nunca teve uma geração tão desenfreada, sem limite. Você quer acabar com um jovem hoje, você colocar um limite nele. Não faça isso não. Eu lido com um jovem diariamente, que o problema para ele é mandar ele fazer alguma coisa. Faz isso. Rapaz, você está precisando fazer isso, está na hora disso. Acaba com ele. E o chamado aqui para os filhos é obedecei. Limite, regra. Existem valores estabelecidos. Existem limites demarcados. Existem regras pré-determinadas que devem ser observadas à luz das Escrituras. O chamado à obediência é um chamado a Cristo, porque nós somos chamados pelo Evangelho não a obedecer uma regra moral, mas a obedecer um padrão estabelecido por uma pessoa, que é Cristo Jesus. E aí o texto diz: filhos, obedecei aos vossos pais. E aí, naturalmente, se obedece o coleguinha, faz. Se obedece ao profissional na área socioeducacional, se obedece, tem obediência, mas há uma fuga da obediência dos pais. Não existe nenhuma obediência mais importante nas Escrituras do que a obediência aos pais, irmãos. É a obediência mais importante. Não é a obediência ao pastor, não? Não é. A obediência aos pais. Filho, obedecei aos vossos pais aonde? No Senhor. Aí, pai, está a sua responsabilidade. Se você não tiver no Senhor. Primeiro ponto dessa palavra aqui. Se você não tiver no Senhor, como que o seu filho vai te obedecer? Esse é o primeiro ponto. Segundo, filhos, vocês obedecem aos seus pais por obediência ao Senhor. Ah, mas meu pai não é o padrão. E ao Senhor. Ah, mas meu pai não é espiritual.
e ao Senhor. Existem muitas indicações da palavra de Deus para a obediência aos pais. Provérbios, se você olhar o provérbio para a fase infantil, e a gente sabe que provérbios tem vários pedaços para cada fase da nossa vida, né? Os provérbios iniciais, eles são voltados para a formação, como se fosse para uma criança, depois para um jovem e por fim para um adulto. Os provérbios iniciais, eles dizem nos seus versículos iniciais: filho meu, ouça a instrução do seu pai. Filho meu, dê ouvidos à instrução do seu pai. Quando nós amamos o Senhor como filhos, Ele é o padrão estabelecido. E por mais que os nossos pais não sejam um padrão de Cristo, nosso objetivo é levar a palavra de Deus ao coração dos nossos pais, para que eles possam se tornar parecidos com Cristo. Irmãos, a minha história, que muitos conhecem, não mostra uma referência paterna. Não mostra. Meu pai, muitas vezes, veio aqui. Eu amo meu pai, mas ele não é uma referência de vida. É duro falar e duro ouvir, mas é a realidade a ser dita. Deus me esqueceu. Deus não me ama. Eu me converti, chamado pela graça ao Evangelho. E desde então, Cristo tornou-se o padrão de pai, que eu desejo ver o meu pai daquela forma, vivendo para glorificar o nome de Deus. Pastor, mas o meu pai... Meu irmão, preste atenção. Isso precisa te mover a orar por seu pai. Como filho. A orar por ele e pedir: Senhor, o meu pai ainda não é a imagem de Cristo. Ele não serve ao Senhor. Agora, por que você deve fazer isso? Porque isso é justo. Ninguém que obedece ao seu pai, ninguém que obedece o seu pai vai experimentar uma consequência ruim por causa daquela obediência. Ninguém que obedece o seu pai no Senhor vai experimentar uma consequência ruim daquela obediência. Por quê, pastor? Você está dizendo isso? Mas se meu pai não for crente, me instruir, porque se seu pai não for crente te instruir em determinada questão, por causa do Senhor, você não vai sofrer uma consequência ruim, porque você vai saber discernir como aplicar aquela ordem. E aí Paulo cita o primeiro mandamento com promessa, Êxodo capítulo 20: honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Obedecer ao pai e à mãe é honra. E a palavra de Deus nos garante que quem honra recebe uma promessa: ele vai viver bem, ele vai ter vida longa sobre a terra. Filho, o seu papel na família, até que você se encontre apto a estabelecer a sua família e receber a bênção do Senhor, para que através de um casamento bíblico você viva a sua vida, você deve obediência ao seu pai. Eu fico vendo hoje crianças de 16 anos, eles não gostam que eu falo não, tá? Crianças de 16 anos que bate o pé e fala: mas eu não gosto disso, mas eu não quero ir, mas eu não vou fazer isso. Você obriga, inclusive, os seus filhos a levantarem 6 horas da manhã para irem para a escola de segunda a sexta, mas no domingo você quer aliviar ele de não acordar muito cedo para ir para a igreja e servir ao Senhor. Um monte de pais que estão sofrendo muitas consequências aqui em nossa realidade de São Fidélis, porque negligenciaram apertar o filho com relação à obra do Senhor. Exigiram muito do filho em muitas áreas.
Mas quando o filho batia o pé dizendo que não queria ir para tal lugar e fazer tal coisa para Deus, deixa ele, tadinho. Deus vai tocar no coração dele na hora certa. E negligenciaram isso. E criaram a geração que resiste ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas, quando escutam essa mensagem, e eu ainda não ofereci a graça do Evangelho, eu vou oferecer no final sobre isso, elas podem dizer: pastor, olha o que você está falando, suas filhas estão aí, daqui a pouco elas estão grandes. Eu sei, mas eu quero dizer, meus irmãos, se tudo der certo, é Deus que será glorificado. E se eu tiver que fazer tudo e tudo não der certo, Deus continuará sendo glorificado, irmãos. Pais não têm que ter medo de errar na criação de filhos por aplicarem as verdades centrais do Evangelho e dizer: pode ser que tudo dê errado. Se tudo der errado com o Evangelho sendo aplicado, irmão, nós precisamos entender a soberania de Deus e dizer que os pais não são soberanos, Deus é soberano. Quantos pais eu vejo sofrendo porque negociaram isso com os filhos? Isso meu filho não quis. Isso meu filho não gostava. Isso meu filho falou que não. É o que é isso, irmão? Ai de nós, com os nossos 15, 16 anos, falar para os nossos pais e avós. Eu fui criado por minha avó. Falar para ela: eu não vou fazer isso. Isso eu não gosto. O quê? Eu me lembro de uma vez que eu deixei de fazer algumas atividades e fui jogar bola de gude. Gostava de jogar bola de gude, uma garrafa de bola de gude, fui jogar bola de gude. E aí eu estava indo, quase sendo pilado, né? Quem joga bola de gude sabe o que é isso. Sendo pilado é quando você está quase perdendo sua bola de gude tudo, né? Eu estava ali já estressado com a brincadeira, perdendo tudo. Minha avó falou assim: meu apelido de infância, como é que é? Quem sabe? Não. Vivinho. Cuspido foi o diabo que botou, gente, depois, tá? Cuspido foi o diabo que botou, né? Aí Jesus falou assim: o nome dele é o Everton. Mas o apelido da família foi Vivinho, por causa de Vivinho do Chapéu, jogador do Botafogo. Meu pai é fissurado do Botafogo. Botafoguense só aparece de 50 anos, né? Apareceu de novo aí. Mas aí, Vivinho, pra casa, porque você não fez sua atividade. Eu resmunguei alguma coisa com ela. Ela foi até lá, me agarrou, só consegui puxar um restinho de bolega de gude, assim, me agarrou pela orelha e me levou pra casa. Chegou em casa e falou: vó, eu estava perdendo os boletos que você estava perdendo, sobrou essas daqui. Ela tacou a bola de gude. João, lá em casa, na casa de vovó, vai ver na janela, que é em cima da máquina de costura dela, João. Tem uma marca quebrada na janela. Ela pegou aquela garrafa de bola de gude e ela tacou para onde estava apontando o nariz dela. Essa aqui, blau. Hoje o filho com 11 anos fala: não vou, eu não quero, eu não faço. E os pais dizem: tudo bem. Não vamos mexer com a vida social, com as emoções dele, não. Aí educam os filhos para obedecerem à base de remédios. Controla a emoção, controla a ansiedade, controla a raiva. E aí vai criando uma geração doente, cada vez mais doente, por falta da palavra do Senhor, irmãos. Né? É Ritalina para o TDAH. Eu sei, eu não sou médico não, e não estou desaprovando que os médicos façam isso não, tá, irmãos? Na verdade, isso tudo é bênção, para ajudar, não para atrapalhar. Se atrapalha, deixa de ser bênção, irmão. Nós precisamos entender que o padrão estabelecido de honra a pai é a obediência. Eu sei que lá na sua casa, você fala o pequenininho, não é verdade? Não, já quer retrucar. Qual é a primeira
forma que a criança aprende a argumentar é através de quê? Da pirraça. A única coisa que a criança sabe usar para argumentar, ela não sabe falar, ela não sabe para que ela sabe que você fala uma coisa e direciona para uma coisa, ela não tem ainda noção, ela faz o quê? Pirraça. E ela, eu não quero essa roupa, tira. Joana está com isso agora. Nunca vi aqui com o Coelhão, nunca tive. Com o Joana, você bota uma roupa, ela fala, tira, olha no espelho que ele tira. E nesse processo de criar filhos, nós precisamos produzir, através de Cristo Jesus, da palavra de Deus, corações obedientes a Cristo. Corações obedientes ao Senhor. Corações que honram aos pais, honram as mães, por causa de Cristo. Isso aqui não é um princípio moral estabelecido, não, irmão. Isso aqui é um evangelho que está sendo estabelecido. Paulo, antes de dizer, filhos, obedecei, ele diz, a graça de Deus foi derramada trazendo salvação. E agora, pais, e vós pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Disciplina e conselho do Senhor. Nós, como pais, precisamos entender que o excesso de disciplina provoca ira, e a falta de disciplina também. Falta de disciplina é negligência. Excesso de disciplina é brutalidade. E as duas coisas são pecados à luz do Evangelho. O que não pode faltar é o equilíbrio da disciplina. E ela se divide em 3 partes. A disciplina se divide em 3 partes. A primeira disciplina, a mais negligenciada, é a disciplina formativa. A disciplina formativa é aquela disciplina que visa produzir a formação de um caráter à luz das Escrituras em nossos filhos. Você forma, você diz não, você diz sim, você diz pode, você diz faz, você diz não faz, você diz toma, você diz não vou dar. Isso é a disciplina que está formando. E a mais negligenciada, é muito mais fácil você pegar numa vara do que você pegar numa Bíblia para ensinar o seu filho. Dá muito mais trabalho você abrir a Bíblia, achar um texto que seja voltado para aquela falha que o seu filho acabou de cometer, do que você pegar na vara. Pegou na vara, bateu, acabou, irmão. Chora para lá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, continuar meu cotidiano, está tudo certo. Pegar na Bíblia, sentar junto, olhar os temas centrais do Evangelho com os filhos, olhar as doutrinas principais da fé, isso dá trabalho. Isso te exigirá ter uma vida de devoção, de oração, de leitura bíblica, para não ser nuvem sem água para o seu filho. Você precisará ter uma disciplina pessoal para poder produzir disciplina formativa no seu filho. A segunda disciplina é a disciplina corretiva. É aquela disciplina que visa trazer de volta o filho para a direção certa. Você ensinou, você formou, você orientou e teve falha. O que acontece? Crianças são tolas. Crianças são tolas. Entenda isso. Crianças não dormem direito à noite. Acordam. Crianças têm medo de coisas insignificantes. Crianças reclamam daquilo que é bom. Você acabou de dar uma coisa boa para a criança está reclamando. Tolice. A tolice da criança. E aí você ensina dizendo, olha, a hora do almoço é sagrada. Você tem que agradecer a Deus pelo que tem para comer. Aí a criança senta na mesa, depois de ser ensinada, e reclama. Aí você
tira da mesa, leva para um lugar pessoal, íntimo e corrige. E diz as palavras do Senhor: Deus nos deu alimento, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos reclamar daquilo que temos. Corrige. Varinha mesmo. A varinha que Paulo Freire e a sua trupe odeiam, eu amo porque ela é bíblica. Que os psicopedagogos dizem: isso aí vai traumatizar. Rapaz, se vara traumatizasse, eu era para ser um psicopata, vivesse debaixo da ponte ali, fazendo mandoreira. Também fui varado. Vara de goiaba, cabresto, né? A pior coça que eu também foi de cabresto, eu lembro direitinho. Não me traumatizou, não. Me traz lembranças de coisas erradas que eu fiz que eu não posso repetir. O extremo que todas as correntes ideológicas produzem, irmãos, é o extremo da negligência e o extremo do abuso. O que a palavra de Deus traça? Marco direto. A disciplina corretiva. Quando você ensinou, você está cheio de autoridade para corrigir. Você quer ver como é que você provoca a ira no seu filho? Você não ensinou o seu filho, mas aí ele faz um negócio errado, você vai lá e vapo. Provoca a ira. Você nunca sentou e conversou com seu filho sobre sexualidade. Aí a sua filha vai lá e toca no assunto com você e você fala: não, essa gente... Não, está errado. Quebra o tabu, conversa. É um tabu cristão sobre isso, de não falar, de não conversar, de não orientar. E não pode. Tem que trazer uma disciplina formativa para depois, caso necessário, e o sucesso é muito grande. Quando você traz uma disciplina formativa, há um sucesso muito grande, maior do que a disciplina corretiva. E a terceira disciplina é a disciplina cirúrgica. Quando nós vamos disciplinando, não há nenhum tipo de mudança. Deve haver uma cirurgia, um corte. Essa semana, um conhecido, um amigo, disse assim: olha, conversei com um rapaz, 30 anos de casado, um homem, um jovem senhor, 30 anos de casado. Ele falou que vai divorciar da sua esposa por causa dos seus filhos. Seus filhos são marmanjos de mais de 25 anos, já tem mulheres e filhos, vive dentro da casa dele e come do prato dele. Eu falei: como é que é? Esse negócio me arrepia a orelha, né? Você sabe disso. Eu falei: como é que é? 25 anos com um filho, vivendo debaixo da casa, sacrificando o pai que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar todo dia, cruza o Rio de Janeiro para dirigir o dia todo, voltar para casa. Ele vai fazer isso. O que faltou? Disciplina instrutiva, formativa, disciplina corretiva. Em algum momento deixaram de corrigir o que tinha que ser corrigido. Agora, meu irmão, só o que resolve, sabe o quê? É a disciplina cirúrgica, cortar. Meu irmão, não dá mais. Você quer viver a sua vida? Ó, show. Eu amo a sua mãe. Eu tenho que cuidar dela. Você está adoecendo no meu casamento. Vai. Não estou deixando que tem que cortar qualquer tipo de apoio, de ajudar, de algumas questões custear, apoiar. Agora, quando você negligencia esses fatos, você está produzindo um problema para a vida do seu próprio filho. Ele vai, em algum momento, não conseguir resolver os seus próprios problemas. E você não é eterno, tá? Você não é eterno. O conselho, disciplina e o conselho do Senhor. E aqui entra a doçura do Evangelho para a sua vida, querido pai e querida mãe. Amado irmão que está aqui nessa noite. O conselho do Senhor é perfeito, é deleitoso. O conselho do Senhor é tudo que nós precisamos para viver uma vida que glorifica a Deus.
Eu sei que você pode ter vivido uma vida pregressa, sem o Senhor. Mas quando você se encontra com o Senhor, Ele pode transformar a sua mentalidade, a sua vida, o seu viver. Ele pode mudar a sua história, a sua perspectiva. E por causa do seu conselho, te dar um novo viver e uma nova forma que vai ter de vida para glorificar a Deus. Não existe peso pregresso que possa impedir alguém, quando se encontra com o Senhor, de desfrutar de uma nova vida para a glória de Deus. Coisas que eu não recebi do meu pai e da minha mãe, eu recebi em Cristo Jesus. E porque Cristo Jesus me deu, eu posso dar para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus companheiros de trabalho, para a minha família, para a minha igreja. As faltas e as mazelas do pecado foram transformadas e satisfeitas em Cristo Jesus, por causa dele. Ele, que é o próprio conselho vivo de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1, versículo 1 diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o nosso Salvador, é a sabedoria de Deus viva, e Ele pode habitar no seu coração nessa noite, te dando um novo viver, uma nova perspectiva, uma nova vida, para você poder andar nos caminhos do Senhor, o servir e consecutivamente abençoar os seus filhos de uma criação saudável, no caminho certo que deve seguir. Pai, quando você provoca a ira do seu filho, você precisa entender que a maior necessidade que você tem é de Cristo. Quando você provoca a ira do Senhor no seu filho por falta de disciplina e de conselho, você precisa entender que o mais interessado nisso é o diabo, e que o que você mais precisa é de Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, deu a sua vida para que nós, pais, mães, pudéssemos ter esperança em ver os nossos filhos salvos. O seu filho não vai ser salvo por nada que você faz, por nada que você deixa de fazer, por nada que ele faz e por nada que ele deixa de fazer. O seu filho vai ser salvo por Cristo Jesus, nosso Salvador suficiente. Não há nada mais importante para a vida de um filho do que um pai dizer para ele: filho, arrependa-se dos seus pecados e sirva a Jesus para você ter a vida eterna. Não existe mais nada mais importante que eu possa dizer aqui nessa noite do que isso aos pais. Pais, volte-se para o Senhor, confie nele, entregue a sua vida a Ele, entenda que sem Ele a sua vida está enfadada ao fracasso, à desgraça. E entenda que por causa dele você pode ter filhos que amam a Deus e que vão glorificar. Considere então, em termos aplicativos conclusivos, a condição espiritual de seus filhos e entenda que você está lidando com pecadores. O seu lar é um lar que mora pecadores, que precisam diariamente do Senhor Jesus. Segundo, instrua os seus filhos nos grandes temas de salvação, desde pequenininho. É por isso que a gente tem catecismo, é por isso que a gente tem confissão de fé, é por isso que a gente tem ilustrações do Evangelho, para que desde pequenininho os nossos filhos possam ser instruídos e crescerem conhecendo a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Entenda, meu amado irmão, que tudo que você mais precisa dar ao seu filho é o precioso Evangelho, e que você não tem como oferecer o Evangelho sem tê-lo na sua vida. Toda a confusão, endemonização da criação de filhos, ela é filha
da falta de compreensão das Escrituras. Não dormiu direito. Tem alguma coisa mal, alguma coisa do mal. Entenda, irmão, tenha a percepção de que você precisa olhar para as Escrituras, olhar para o seu filho. Você está criando alguém que está em formação. Pare de querer mudar os princípios da palavra de Deus. Em aplicação final, nós precisamos fazer um tratado a respeito de filhos e dizer que a criação de filhos começa na concepção. Portanto, desde o ato da fecundação, nós já temos um filho. Isso é uma declaração de fé nos nossos dias. Os dias são abortistas. E a nossa declaração de fé é que filhos começam na concepção. Filhos são presentes dados por Deus. Enquanto o filho é apenas um embrião, exige-se não somente oração com ação de graças pela santificação do fruto do corpo, como foram Jeremias e João Batista. A Bíblia relata como que eles eram ali desde pequenos no ventre, mas também é um cuidado amoroso pela preservação da vida. Abortos sempre foram vistos pelo cristianismo, pela cultura judaico-cristã, como uma ofensa a Deus. E hoje a gente vê uma bandeira evangélica, lamentavelmente, dizendo: não, vamos rever esses valores. É onde entra os falsos ensinos, os falsos mestres. Nós precisamos entender que nós, na figura de pai, precisamos exercer sobre os nossos filhos a autoridade bíblica. Então, numa percepção direta, os filhos devem ser treinados desde cedo à demonstração do Senhor. Eu falo com o Simara isso lá em casa, eu aprendi isso com o pastor Davi. Irmão, até 4 anos é adestramento. É adestramento. Criança que tem 4 anos, a criança não sabe nada, irmãos. Você está adestrando. Não pode, não faz, você está ali cercando o tempo todo. E se você piscar, há um problema. Né? A Joana estava lá brincando na rua, todo mundo vigiando pertinho, papapá, piscaram o olho. Joana deu um double leg no gato. O gato defendeu com um arranhão. Deu um arranhão, pegou pertinho da vista assim, ó. Né? E você pergunta: o que foi isso, Joana? O gato. O tempo todo, você está adestrando. A criança não sabe que gato pode dar arranhão, não sabe que cachorro pode morder, não sabe que escada pode escorregar, cair, bater a cabeça. Não sabe. Você adestra. Não. Depois de 4 anos, você adestrou, aí você começa a ensinar. Né? Aí você ensina e treina para a vida. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Até quando ele for velho, não se desviará dele. Sabe o que está dizendo aqui? Treinamento. É a palavra militar de instrução que está aqui no texto original hebraico. Treinar para a vida. Eu sempre falo com os homens aqui da igreja, que tem filhos homens. Cuidado que as nossas meninas vão dar peteleco nesses meninos daqui no dia. As nossas meninas são tudo aceleradas. Aí você fica, tem que treinar para a vida. Isso é perigoso, isso aqui não pode. Preparar, aquilo ali é arriscado, você tem que estar preparado para defender disso. Treinamento, isso foi perdendo valor na nossa sociedade, irmãos. Por causa da terceirização. Entenda que a Bíblia tem um ABC para você ensinar o seu filho desde pequenininho. Desde o A, de Adão cair em pecado, até o Z, de Zaqueu subir na árvore para ver Jesus. A Bíblia tem instruções claras e objetivas, comunicáveis para os seus filhos, para as nossas crianças, irmãos. Use
da melhor ferramenta para abençoar a vida dos seus filhos no seu lar. Sabe qual é? Qual é? O culto doméstico. Qual foi a última vez que você fez culto doméstico? Pastor, culto doméstico, o que é o culto doméstico, irmão? Sentar com as crianças de modo ordenado. Nós estamos falando de uma realidade de crianças. Nossa igreja tem muitas crianças pequenininhas que não sabem se comportar, estão no processo de aprendizagem. É sentar, abrir a Bíblia, ler um versículo, cada um da família comenta alguma coisa que entendeu daquele versículo, um da família ora e todos cantam um hino. Que mistério tem nisso? Agora, não, isso não dá, isso não cabe. Irmão, é o momento mais espiritual que você pode ver dentro da sua casa, é um culto doméstico. Pastor, eu não sei os temas da teologia. Irmão, se você estudou, né, até a quinta série, você foi instruído a fazer interpretação de texto. Olhar um versículo da Bíblia e dizer o que ele está dizendo. Não é inventar o que ele está dizendo, é dizer o que ele está dizendo. Você não precisa você só precisa saber minimamente ler. O culto doméstico é o meio mais poderoso para você poder criar os seus filhos na instrução do Senhor. Entenda, meu amado irmão, que o culto doméstico apresenta as Escrituras de modo objetivo, claro e suficiente para a vida dos seus filhos. Então, por último, confie no poder do Evangelho. Confie no poder do Evangelho. Pastor, isso eu não sei, isso eu não consigo, isso eu nunca tive. Confie no poder do Evangelho. Isso eu nunca fiz. O Evangelho é capaz de fazer apto e capaz de aplicar daqui para frente. O grande barato do Evangelho é que ele não apenas te aponta o dedo e te diz assim, você tem que fazer, você precisa ser assim. Não, é que o Evangelho diz assim, eu estou aqui para te capacitar a fazer. E é nesse Evangelho que nós confiamos, irmãos. É nesse Evangelho que eu confio, para ver pais arrependidos dos seus pecados, dispostos a voltarem-se para Cristo, para ensinar os seus filhos o Evangelho que vai salvar a vida deles de todo mal. E do maior mal de todos, a eternidade no inferno. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Pedindo ao Senhor que possa te fazer entender o Santo Evangelho. Quem Cristo é, o que Ele fez por você. Cristo é o nosso Salvador, suficiente. Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar do nosso pecado. E a palavra de Deus nos diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Para de ficar olhando para a sua vida pregressa e dizendo, mas por causa disso eu não consigo isso, por causa daquilo outro eu não consigo aquilo. Eu não preciso ser Pablo Marçal para destravar a sua vida, não. Isso é um problema. O que eu preciso ser? Eu preciso ser um mensageiro do Evangelho para dizer, o Evangelho coloca um marco zero em Cristo, dizendo, daqui para frente, Cristo te susterá. Senhor, tudo que nós temos é o Evangelho para criarmos nossos filhos, ó Deus. Ai de nós, Senhor, pecadores miseráveis, sem a instrução do Evangelho, para podermos ensinar os nossos filhos. Nós ensinaríamos eles como ser os piores pecadores. Mas por causa do Evangelho, nós podemos olhar para os nossos filhos, enxergar um pecador que precisa de Cristo e apontar o caminho da eternidade, salvos para eles, ó Deus. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ministre o seu Evangelho na ação do seu Espírito Santo, no poder da sua palavra, a cada coração aqui nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, voltar para o Senhor, para experimentar um verdadeiro avivamento aqui na nossa cidade, ó Deus. Um avivamento que não fluirá das estranhices gospel,
não fluirá de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas tratam mal as suas esposas. Um avivamento que só fluirá através de pessoas que se voltam para Cristo, que são cheias do Espírito Santo e por isso vivem uma vida diferente, que é compatível com aquela realidade. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos fazer viver um verdadeiro avivamento a partir de nossas famílias voltadas para o Senhor, Deus. Que o nosso lar seja um lar onde o Seu Espírito Santo reina. E que o Senhor possa, Deus, habitar a Sua palavra ricamente em nossos lares, para que possamos ser fortalecidos, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha quebrantar os nossos corações e nos fazer viver para a Sua glória. Tire de nós, ó Deus, as perspectivas carnais que não produzem nada em nós, e volte, Deus, os nossos olhos, atrai os nossos olhos para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Pai bendito, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, um tempo vindouro em nossa cidade, de jovens e adolescentes que são marcados pelo viver na palavra. Ó Deus, comece isso e nós dizemos: estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Produza isso em nosso meio, uma restauração da Sua palavra, que haja desejo e aptidão dos filhos em ir à Sua palavra, em obedecer à Sua palavra, em servir a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos: cuida, Senhor, na nossa cidade. Cuide, Deus, dessa juventude, Senhor. Venha nos dar, Senhor, da Sua palavra para darmos a essa juventude sem referência, sem limites, sem regras. Eu te peço, Senhor, atrai o coração deles para nossa igreja, Senhor, para que possamos aqui acolhê-los, ensiná-los, instruí-los, amá-los, confrontá-los, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te peço, desperte os pais, ó Deus, para que estejam de prontidão a ensinar os seus filhos, a colocar limites, a ministrar a palavra do Senhor como regra, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, quebrante os nossos corações, para que possamos te amar, e te amar cada vez mais, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.